Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso primeiro dia de encontro do nosso desafio Vida Autêntica, né? Por meio desse programa, nós temos por objetivo, tanto eu como Maria Cruz e Cacimar Andrade, ajudar vocês a ter um entendimento sobre vocês mesmos, né? Ter um autoconhecimento, uma inteligência emocional. Além disso, resgatar a identidade de vocês e passar a ter, assim, uma vida totalmente autêntica. Para que a gente possa chegar nesse nível de cuidar da nossa vida, parar para olhar para dentro da gente, cuidar das nossas emoções, cuidar do nosso físico, nós temos que analisar que cada pessoa precisa ter essa responsabilidade. Ninguém vai fazer isso por você. É você que tem que fazer isso por você, para você. Por isso nós dividimos esse entendimento, essa ajuda, esse apoio em 5 pilares, né. Que pilares são esses? Bem, é o pilar espiritual, emocional, físico, família e o trabalho, lado financeiro. Então são 5 pilares. E se você não está bem em um desses pilares, infelizmente não é só ele que vai sofrer. É como se fosse um efeito dominó. Todos os outros vão sofrer. E nós dividimos esses 5 pilares em números, né, em uma ordem. Primeiro, segundo, terceiro, ou seja, o primeiro mais importante, o segundo mais importante. E de acordo com pesquisas, o primeiro pilar, o mais importante, é o nosso pilar espiritual. E é até bíblico, né. A Bíblia até fala que a gente precisa preencher esse vazio, e esse vazio é o espiritual. Sem esse lado espiritual, né, todos os outros pilares, eles vão sofrer, e você não vai saber lidar com a sua vida, se você estiver falhando no seu lado espiritual. Por isso que dentro desse desafio de 15 dias, nós não vamos começar cuidando pelo corpo, nós não vamos começar cuidando aqui pela alimentação, pelo emocional, não. Nós vamos começar pelo pilar mais importante, que é o espiritual. "Ah, não, Nete, mas eu entrei nesse desafio aqui foi para cuidar do meu corpo", ou "eu entrei aqui foi para cuidar, do meu emocional". Gente, vocês podem até fazer um outro curso, um outro acompanhamento e até mesmo ao médico para cuidar da mente, e também vocês podem ir numa academia, contratar um personal personalizado, com exercícios personalizados para você, você vai ter sim resultado, de início, mas ao longo do tempo, infelizmente, você vai se perder neste caminho. "Ah, não, Nete, mas eu faço academia já tem anos". E eu tô bem aqui, meu corpo, eu emagreci e tal. Mas e o lado emocional, como é que está? Como é que está o lado financeiro? Como é que está aí a sua vontade de chegar lá na empresa e vestir a camisa? Será que você está fazendo isso? Respondeu mais de um não a essas perguntas? Não está bem o seu lado espiritual. "Ah, como assim? Tem nada a ver meu trabalho com o meu lado espiritual". Sim, tem. Então, esses outros pilares, eles só vão estar equilibrados se o primeiro pilar estiver equilibrado. Por isso que nós vamos começar, esse desafio por essa aula, por esse pilar, que é o espiritual. Lembrando que espiritual e espiritualidade é diferente, não é a mesma coisa, tá? E o que é, né, o espiritual? Bem, o lado espiritual é essa conexão que você tem pessoalmente com Deus. Como é essa conexão? A oração, né. "Ah, eu já faço isso", muito bem. A oração, abrir o coração para Deus, né.
louvar, fazer coisas assim que é entre você e Deus. E espiritualidade já é uma outra coisa. Espiritualidade é ir para a igreja, é se congregar, é tirar tempo para pesquisar, para ler a Bíblia, para pesquisar o que a Bíblia está querendo te dizer, é fazer um estudo pessoal. Isso é espiritualidade, né. Tem pessoas que ela evangeliza, isso é espiritualidade, né, evangelizar, fazer palestra dentro da igreja, fazer palestra de casa em casa, isso é espiritualidade. E eu posso ser uma pessoa espiritual? Posso. Ou seja, eu posso ler uma Bíblia, eu posso fazer uma oração, eu posso fazer o que eu mencionei agora, evangelizar, mas existe um nível. Existe o nível do eu faço, existe um nível eu faço isso excelente e eu faço isso mais ou menos. Existe 3 níveis. E quando é que eu não estou no nível excelente? É quando eu não estou bem comigo mesmo ou com o meu próximo. O que eu quero dizer com isso? Quando eu, só reclamo da minha vida, reclamo disso, reclamo daquilo. Às vezes a gente chega até, infelizmente, a dizer frases que, querendo ou não, você está culpando a Deus, né. Quando você diz: "Ah, isso foi da vontade de Deus, que aconteceu essa desgraça na minha vida". Querendo ou não, você está, às vezes, até culpando a Deus por aquela coisa ruim que aconteceu na sua vida. Então você reclama disso, reclama daquilo, mas não faz nada, fica aí sentado de braços cruzados como se Deus fosse vir aqui e resolver a sua vida. Ou muitas das vezes, você está orando, orando e diz: "Ah, Deus não está nem ouvindo a minha oração. Deus não está nem ouvindo a minha oração e não resolve os meus problemas só igual uma bola de neve, só crescendo". Por isso que, para que vocês possam ver as orações de vocês sendo ouvidas por Deus, vocês parem de reclamar, vocês precisam entender que Deus, ele abençoa, ele ajuda, ele abençoa e ajuda, mas ele não vai fazer isso por nós, ele vai fazer isso através de nós. Como assim, Nete? Por exemplo, quando Deus colocou Adão e Eva no paraíso, ele não fez a terra toda um paraíso, ele fez só um pedacinho e disse para Adão e Eva estender aquele paraíso até o lugar mais distante da terra. E não foi Deus que deu nome para as frutas, para os animais, foi Adão. Então, Deus, ele não faz pela gente, ele não faz. Aliás, ele faz pela gente. Ai, desculpa, eu estou me atrapalhando aqui. Então Deus, ele, faz, abençoa, ajuda, mas ele não faz isso por nós. A gente precisa mostrar para Deus que a gente, está interessado em fazer aquilo. E por meio das nossas orações a gente vai fazendo essa conversa com Deus, essa comunicação do que a gente quer fazer. Mas ele não vai vir aqui fazer pela gente. Ele vai nos dar a ajuda necessária para a gente fazer isso. Entenderam? Alguma dúvida nessa parte aí que eu me atrapalhei um pouquinho? Alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade aí para perguntar. E o assunto de hoje, falando em pilar, eu vou abordar uma parte, falar em pilar espiritual, eu vou abordar aqui uma parte que, se você não estiver bem nessa parte, Eh, assim, às vezes a gente está cuidando da nossa espiritualidade, mas a gente está em dívida em uma parte da nossa espiritualidade, e é esse ponto que eu vou focar aqui, tá bom? Então voltando lá, né, não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, então vamos lá. Então Deus, ele abençoa e ajuda e ele não faz pela gente, ele só nos dá a ajuda, né, a gente que tem que ir lá e agir. O que eu quero dizer com isso?
que a gente precisa assumir a autorresponsabilidade. A gente precisa tomar ação. Eu vou fazer isso, porque isso tem que ser feito, né. Eu não posso esperar nem que Deus faça por mim ou que outras pessoas façam por mim, né. Gente, os problemas existem e eles não existem para ser empurrado com a barriga, eles existem para ser resolvidos. Só que muitas vezes a gente fala assim: "Ah, eu coloco esse problema nas mãos de Deus". Só que não é bem assim, tem problema que realmente só Deus vai resolver, mas tem outros que é responsabilidade sua e você tem que assumir essa autorresponsabilidade. Se você não assumir essa autorresponsabilidade, sabe o que que vai acontecer? A sua vida vai virar uma bagunça e, como eu disse, vai virar uma bola de neve, porque se você não resolve um problema, aquele problema vai trazer outros problemas, e vocês precisam ter consciência disso. Por quê? Porque imagine aí, eu quero cuidar do meu corpo, eu quero cuidar do meu emocional, mas eu estou em déficit aqui no meu pilar espiritual. E isso vai se tornar um peso. Um peso que, digamos que vocês estão caminhando numa estrada, de um lado tem floresta, do outro tem uma praia, um mar, e muita planta, muitos pássaros, mas se você estiver com muito peso, você estiver carregando muitos pesos, você vai começar a suar, você vai começar a ficar incomodado, você vai ficar estressado, e aí, em vez de você apreciar essa linda paisagem dessas flores, desses pássaros, desse mar, dessa praia, você vai ficar ali frustrado, chateado, porque você está carregando peso. E esse peso que eu estou querendo dizer aqui para vocês são pesos que muitas das vezes não é um peso físico, "Ah, porque eu estou gorda demais", ou porque eu estou fora do meu peso, "Ah, porque eu não estou bem emocionalmente", às vezes ainda não está nesse nível, mas esse peso já começa aqui no pilar espiritual. E que peso seria esse, né, aqui no pilar espiritual, que está me fazendo não olhar para a paisagem, ou seja, para as coisas boas da minha vida? Esse peso é uma palavra tão pequena, mas que ela faz um estrago, mas um estrago na nossa vida. É o perdão. Perdoar alguém e se perdoar. Imagine aí, né, você fez alguma coisa no passado, um aborto, eh, não está com alguma dívida com alguém, não perdoa, aliás, não paga, e aí ou muitos outros, tem muitas pessoas que, eh tem alguns problemas aí que, tipo, até mesmo coisas sérias mesmo, né, como matar, é desonesto, enfim. Então, essas coisas erradas que você fez, faz com que você não se perdoe e você carregue isso, é um peso, é um fardo. E o contrário também, quando você não se perdoa por coisas erradas que você fez, às vezes você não perdoa o próximo. E quando você não perdoa o próximo, quando você às vezes também não se perdoa por alguma falha sua, ou falha, um pecado grave mesmo, é como se, você olhasse para o que Jesus fez, né, todo aquele sacrifício dele se diminuir, vir para a terra como um bebê, para ser cuidado por um ser humano imperfeito, ter passado por toda aquela perseguição e aquela morte humilhante, é como se você olhasse para tudo isso e dissesse: "Assim é muito pouco". Isso é muito pouco que Jesus fez. Quando você não perdoa ou não se perdoa, é como se você diminuísse, minimizasse todo esse sacrifício que Jesus fez. É como se você dissesse que aquilo tudo não valesse para você. E isso é um absurdo, né, gente?
você chegar a esse nível, talvez você diga não esteja aí concordando comigo. Eu não, né, eu sim, eu reconheço o perdão de Jesus. Mas, gente, se você não perdoa ou não se perdoa, é como se você estivesse minimizando, o que Jesus fez. E sabe qual é o resultado de quando você não perdoa ou não se perdoa? Sabe aquele monte de problema com o casamento ali com o seu cônjuge, aquele problema com o filho, que você não consegue se dar bem com o seu filho? Ou quando você está com a vida travada financeiramente, só vive endividado, só compra alguma coisa se parcelar de 24 vezes. Você tem problema com a sogra, com o irmão, com o primo, com o cunhado, sabe aquele tipo de gente, assim, cheio de problema, carregado? Pois é, é a pessoa que está em dívida, né, ali no seu pilar espiritual. Ela não perdoa e não se perdoa. E aí vem aquele monte de problema. E esse monte de problema é exatamente aqueles pesos que eu falei agora. Como é que você vai andar nessa estrada carregando apreciar, né, a paisagem dessa estrada carregando muito peso? Essa estrada é a vida de vocês, é a minha vida. Então, se eu estou carregando peso, ou seja, se eu estou travada na minha vida, estou cheia de pendência, não perdoo, não me perdoo, é pesos e aquilo vai cansar vocês. E o lado espiritual de vocês vão ser afetado, consequentemente vai ser afetado outros pilares. Então, nessa caminhada, para que ela se torne leve, é necessário você perdoar, se perdoar. Essa liberação de perdão é fácil? Não, não é fácil, é difícil. E quando você, não consegue perdoar, se perdoar, infelizmente você vai se perder ao longo do caminho. Você vai fazer com que a sua vida fique tão travada, tão pesada, que não só o lado espiritual de vocês, mas aí que vem, né, primeiro cuidar do lado espiritual, para depois cuidar do emocional, né, o físico e assim consequentemente. Porque se eu não estou perdoando, isso tem a ver aqui com o pilar espiritual. Aí eu vou adoecer em sentido emocional, se eu estou doente em sentido emocional, eu adoeço em sentido físico, porque penso o que eu penso é o que eu sinto. Então, se os meus pensamentos são pensamentos negativos, são ansiedade, pensamentos de tristeza, é o que eu estou pensando. Consequentemente, o meu corpo vai sentir. E aí vem as doenças, né, e você não sabe o que é essas doenças nada mais é, muitas das vezes, aqui ó, são as suas emoções, são as suas feridas emocionais. Por isso que a gente não pode cuidar do físico ou só do emocional. A gente tem que cuidar de todos esses pilares, a gente tem que alinhar todos esses pilares. E o pilar espiritual, ele é o fundamental para que você possa ter uma, né, essa facilidade para cuidar dos outros pilares. Por isso que eu coloquei cuidar do lado espiritual, eu estou abordando aqui a questão do perdão, porque tem tudo a ver, se perdoar, perdoar com o espiritual. E quando eu digo que não é fácil, não é fácil. E às vezes você mente para você mesmo dizendo que você perdoou, né. "Ah, eu não tenho nada contra o fulano, não tenho nada contra, mas eu não falo com ele, não quero ele nem na minha casa e nem vou na casa dele". E aí, você perdoou aquela pessoa? O que que vocês acham? Perdoou? Lógico que não, você não perdoou. E
falando em perdoar, eu vou falar assim, por experiência própria. Eh, Quando eu era criança, eu e os meus irmãos, foram abandonados, né, a minha mãe foi embora de casa, a gente ficou sendo criado pelo meu pai, e foi passando o tempo, a minha irmã cresceu e ela sempre falava, né, que a gente precisava ir visitar a mãe, e ela ia visitar a mãe, e falava pra gente a importância, só que eu olhava assim e dizia assim: "Ah, eu não considero ela como minha mãe, eu considero a minha mãe a minha madrasta". E eu sempre excluía ela da minha vida. E eu já era uma pessoa religiosa. Só que eu não estava aquele entendimento de que se eu sou uma pessoa religiosa e eu não perdoo um acontecimento como esse, eu estou em dívida, né. É como eu disse agora no começo, é como se eu dissesse que o sacrifício de Jesus fosse pouco, né, não valesse para mim, mas eu não tinha esse entendimento. Eu era muito jovem e foi passando o tempo e em vez de eu sentir essa necessidade de me achegar, de me aproximar à minha mãe, eu fui ficando mais distante ainda, mas muito distante, principalmente quando eu cheguei nos meus 20 e poucos anos. E, quando foi nesse período de 15 aos meus 20 anos, eu passei por uma situação em que abalou muito o meu emocional. E nesse período eu fiz meio que um tratamento, assim, com um psicólogo, mas não foi muito adiante, era muito complicado naquela época ter um contato com um médico desse pelo SUS. Aí eu tomei uma medicação aqui ali, não durou muito tempo e eu parei o tratamento, até porque eu melhorei um pouco, né, então parei o tratamento. E depois quando eu estava no período dos meus 20 a 30 anos, aí aconteceu mais uma situação que foi muito traumática para mim, foi muito difícil, que foi a morte do meu pai. E parece assim que aqui parece não, isso foi o gatilho. Esse gatilho me fez desenvolver uma série de problemas emocionais. E quando começou essa série de problemas emocionais, logo o meu físico começou a sofrer. Então, se eu não estava bem em sentido emocional, não estava bem em sentido físico. Se eu não estava bem em sentido físico, essa conta não fecha, né. Eu já comecei a sentir dificuldade nos meus relacionamentos. Quando eu falo relacionamento, é no geral, de amigos, de parente. Eu só não tinha problema com o meu esposo, mas com as outras pessoas, era como se o problema estivesse naquelas pessoas e não em mim. E isso começou com o tempo a afetar já o lado financeiro. Eu adoecia tanto que chegava, eh, ter uma época teve um ano aí que meu esposo chegou a pagar cerca de R$ 40.000 com despesa médica. R$ 40.000 de despesa médica, isso há mais de 10 anos atrás era muito dinheiro, se hoje ainda é, imagina naquela época. E com o tempo, essas situações, eu percebi que começou a afetar o meu lado espiritual. Eu percebi, mas na verdade já estava afetada, só que eu não tinha me dado conta. E eu comecei a perceber que o que eu fazia na minha igreja era algo que não estava completo. Era como se eu fizesse e não ficava feliz. E aquilo foi me dando uma certa tristeza, um desânimo. E quando eu senti esse desânimo em sentido espiritual, eu vi que eu precisava fazer alguma coisa. Mas eu pensava que estava começando ali, na verdade já estava, ó, há muito tempo.
esse meu lado espiritual afetado, mas eu não conseguia enxergar isso. E eu só conseguia enxergar algo, assim, que estava era o que eu estava sentindo. Eu estava muito assim, com ansiedade, com depressão, e isso me deixava muito exausta, muito cansada. E aí começou a afetar, né, meu lado espiritual ali, no sentido de que eu não tinha forças para fazer o que eu gostava de fazer. E teve um dia que eu estava muito mal mesmo, e eu fiz uma oração e eu pedi para Deus me ajudar a lidar com aquela situação, porque eu sentia que eu estava no fundo do poço. E nesse dia foi algo, assim, muito, foi tão forte essa minha oração, que no outro dia eu já senti que Deus respondeu essa minha oração, porque eu conversei com uma amiga minha, e ela falou, que ela fez um curso, e aí ela foi falando desse curso e ela me direcionou a fazer esse curso. Eu fiz, me formei como analista corporal. Aprendi muita coisa, mas eu não tinha ainda me atentado que mudanças eu precisava fazer, para eu poder mudar completamente aquele meu lado emocional ali, o meu lado físico, enfim, todos os meus pilares. E eu cheguei com meu esposo e falei para ele que eu precisava fazer mais alguma coisa por mim. Eu não aguentava mais aquela situação de desânimo em todos os pilares da minha vida, espiritual, emocional, físico, de relacionamento, financeiro, então nem se fale, porque eu não conseguia trabalhar, então, afetava meu lado financeiro, o nosso, né, nosso lado financeiro, eu do meu esposo. E foi quando eu conversei novamente com uma outra pessoa e ela me direcionou à terapia TRG. Então, nesse período da terapia TRG, eu fiquei 1 ano fazendo o tratamento. Quando eu terminei, eu fui estudar. Aí eu estudei, estudei muito, li livros, pesquisava e mudou muita coisa, mudou, mas sabe, o perdão ainda estava aqui, ó, não estava resolvido, ele ainda estava aqui. Aí eu comecei a prosperar, comecei a fazer dinheiro, formada como terapeuta, mas era travada. Eu sentia, assim, alguma coisa ainda tinha que mudar, tinha que melhorar alguma coisa e eu não conseguia enxergar isso. Eu não conseguia ver o que mais eu precisava mudar. Foi quando surgiu um outro curso e eu comecei a estudar. E nesse curso eu enxerguei, foi assim como se eu estivesse vendada todo esse tempo e, como num passe de mágica, foi tirada aquela venda. E eu percebi que toda aquela minha trava em todos os sentidos, todos os meus pilares estava no perdão. Eu quis contar aqui a minha experiência para mostrar para você que não foi nem 1 ano, nem 2 anos. Foram mu praticamente a vida inteira, praticamente a minha vida inteira. Eu não vou dizer até os meus 15 anos, porque eu era muito, inexperiente, eu não sabia ainda o que estava acontecendo na minha vida, mas dos meus 15 anos até a minha idade atual, já era para eu começar a ter madureza aí. Mas todos esses problemas que foram se repetindo ao longo da minha vida, se resumia no perdão. Eu precisava perdoar. E a pessoa que eu precisava perdoar era justamente a pessoa que eu estava excluindo da minha vida. E qual é o papel principal da mãe? É relacionamento. É ela que nos ensina isso, né. Amor, afeto, carinho. É ela que nos ensina isso. Se eu excluo, né, tá aqui minha mãe, e eu excluo ela,
como é que fica a minha vida em sentido de relacionamento? Fica travado, né. E aí agora sim. E na sessão que eu fiz com a minha terapeuta, ela disse assim, em um dos movimentos lá, né, em uma das nossas conversas ali, ela disse assim: "Você se considera financeiramente estável?" Eu disse: "Não". Aí ela falou assim: "Pelo que eu estou vendo aqui, pelo pouco que a gente conversou, seu lado financeiro está travado por conta do seu relacionamento com a sua mãe". Aí eu: "Como assim?" Ela disse assim: "Você pode até conseguir clientes, mas como é que você vai se relacionar com seus clientes se você não tem uma boa relação com a sua mãe?". Gente, aquilo foi assim, eu fiquei, nossa, eu não tinha noção de que toda a minha vida estava sendo travada por conta dessa palavra pequena, chamada perdão. E foi um processo muito longo, porque não foi assim, eu descobri hoje e já corri atrás para resolver isso amanhã. Não, passou praticamente um ano, eu trabalhando isso dentro de mim. E foi, assim, incrível quando eu consegui liberar esse perdão. E não é sobre as pessoas, é sobre você, é sobre você. Se você não perdoa, como é que vo as outras pessoas, como é que você vai esperar que as outras pessoas te perdoem? Como é que você, se você não se perdoa, enfim, fica ali uma bagunça, emaranhado que vocês não têm noção. E todos os pilares fica bagunçado, né. Pilar espiritual fica bagunçado. Então como é que eu vou me relacionar com Deus? Como é que eu vou me relacionar, com as pessoas na minha igreja? Como é que eu vou me relacionar, com a minha espiritualidade, né? Como eu disse, espiritual é uma coisa, espiritualidade é outra. Como é que eu vou me relacionar com a minha espiritualidade? Eu não vou ter constância. Por quê? Porque justamente a força que eu precisava da mãe não estava comigo, ela estava exclusa da minha vida. Tá fazendo sentido para vocês até aqui? A importância do perdão? Já tinham parado para analisar o quanto o perdão é necessário, é importante para a nossa vida, em especial começando com o pilar espiritual? Perceberam? E como é que resolve isso, Nete? Essa questão, eu não consigo perdoar, eu não consigo, me perdoar, eu não consigo, é um não consigo que não tem mais fim, né. Primeiramente, vamos entender o que significa a palavra perdão. Olha só, a palavra perdão significa, quer dizer literalmente abrir a mão, deixar ir embora. É como se alguém abrisse mão do pagamento de uma dívida, como diz lá o texto de Lucas 11:4, né. Imagine que alguém que está em dívida com você e não tem como te pagar. Você vai continuar cobrando sabendo que ela não tem como te pagar ou vai deixar aquela dívida para lá. Lembram lá da ilustração, né, que Jesus contou em Mateus 18, né, daquele escravo que não perdoou a dívida? Ele foi perdoado, mas ele não perdoou a dívida dele. A gente quer ser perdoado por Deus, mas se eu não perdoo as pessoas, fica uma coisa aí que não tá nada congruente, né, não tá fazendo sentido. E olha só, gente, quando eu falo aqui perdoar, eh, como é um perdão sem você ficar depois jogando na cara, viu. É perdoar e ponto final, acabou, né.
Mas muitas das vezes a gente perdoa e fica guardando ressentimento, mágoa, fica olhando lá o prejuízo. "Ah, eu estou no prejuízo, eu estou no prejuízo", e vocês têm que ter muito cuidado. Se alguém te fez algo, não é sobre a pessoa, é sobre você. Perdoe, releve, deixe pra lá. Ah, mas digamos que eu perdoei, essa pessoa veio e fez a mesma coisa de novo, e fez de novo, e fez de novo, eu tenho que perdoar? Aí olha só, perdoar não significa fechar os olhos aos erros de outros, fingir que nada aconteceu, permitir que outro se aproveite de você, né. Por exemplo, imagine que você empresta um dinheiro a um amigo, mas ele desperdiça tudo e depois não consegue lhe pagar como tinha prometido. Ele se arrepende e pede desculpa. Você pode até decidir perdoar ele. Isso quer dizer que você não guardará ressentimento e nem vai ficar falando sobre aquele assunto, falando da dívida, né. Mas se ele vier pedir novamente dinheiro para você, você não vai emprestar. Por quê? Porque ele não pagou aquela dívida. Entende o que é perdoar? Eu vou perdoar, mas também não vou ser besta, né. Não vou ficar passando por aquela situação vez após vez, tá. E quando você faz isso, pode ter certeza que você vai resgatar a conexão de vocês com as pessoas, com o cliente, com amigos, com o marido e principalmente isso já tem que começar ali, ó, com seu pai e com a sua mãe. Você não deve ter essa dívida com eles, ou seja, essa falta de perdão com o pai, com a mãe. E, Nete, eu não consigo perdoar. Eu perdoo a minha mãe, meu pai pelo que eles fazem, mas eu não consigo perdoar, eh, o próximo. É difícil para mim perdoar o próximo. Quando você carrega muita mágoa, é como se você fosse uma pessoa assim, ó, suja, e uma pessoa suja, ela faz acontece exatamente isso aqui, ó. Aonde eu passo, eu vou sujando também, né. Percebe? Aonde eu passo, eu vou sujando. Eu não tenho como, eh, estar assim e ter ações diferentes. E quando você se perdoa, libera o perdão, automaticamente você vai ficar assim, né, você vai ser uma pessoa limpa e imagine você assim, servindo a Deus, cuidando da sua espiritualidade. É muita diferença, né? Você estar assim e você ser assim. Lembre-se, por onde você passar, você vai sujar, ou seja, você vai ferir as pessoas. Até aqui vocês estão conseguindo entender? Tá difícil de entender qual é a diferença do perdão, de perdoar, se perdoar? Mas, Nes, por que que tu tocou nesse assunto do perdão? Exatamente. Se você não cuida, né, desse o César está dizendo aí: "Ótima ilustração, obrigada". Então, se você não cuida, dessa parte tão importante da sua vida, a sua espiritualidade vai ser afetada. Primeiro, porque você não está reconhecendo o que Jesus fez por você. Já começa por aí. E segundo, que vai afetar seus relacionamentos, o seu próprio relacionamento com Deus, a sua vida vai ficar travada, vai ficar uma bagunça. Então, lembre-se, cuidar da espiritualidade
É o pilar mais importante. E ele começa quando você começa a se olhar para dentro de você e ver que pesos eu estou carregando. E um dos pesos mais que eu posso dizer assim, que foi o que travou a minha vida por anos, foi a questão do perdão. E quando eu falo por anos, não foi 1 nem 2 anos não, foi dezenas de anos. E isso estava afetando a minha espiritualidade e eu não estava nem me apercebendo. E o a consequen e foi, ó, foi o efeito dominó, espiritualidade, emocional, físico e consequentemente os outros pilares. Mas, Nete, como é que eu faço, pra eu me limpar, para eu ficar assim? Eu vou deixar um exercício para vocês, eu vou mandar um PDF para que vocês façam esse exercício e vocês vão ter até segunda-feira para ter feito esse exercício, combinado? Vocês vão ter sábado, domingo e segunda, para começar a fazer esse exercício, começar a limpar aí por dentro, né. Ah, eu não tenho esse problema com meu pai, com a minha mãe, eu tenho certeza que tem uma pessoa aí dentro que você tem algum problema e precisa perdoar, para que você possa começar a resgatar a sua identidade, a sua autenticidade. Você precisa ter essa conexão com Deus, e para você chegar a ter essa conexão com Deus, você tem que valorizar o sacrifício de Jesus. Se você está em dívida com qualquer pessoa, às vezes é uma pessoa que não é seu amigo, é alguém lá do seu trabalho, você está menosprezando o sacrifício, tá? Então, primeiramente, vamos cuidar do espiritual, para que a gente possa, a partir da próxima semana, começar a cuidar ali do nosso emocional e mental, e assim consecutivamente, tá? Eu vou deixar um exercício e um outro exercício que eu vou passar para vocês é começar a estabelecer uma rotina, espiritual. E também começar a estabelecer aí uma rotina, hábitos para cuidar da sua espiritualidade. Como eu disse, espiritual é uma coisa, espiritualidade é outra. Mas, Nete, como é que eu vou estabelecer isso? Eu vou passar também um exercício, e esse exercício, ele vai fazer com que você comece a se atentar com o seu lado espiritual e com o seu lado e com a sua espiritualidade. "Ah, Nete, mas eu nem sou religiosa, não tenho religião nenhuma". Não importa. Se você não tem nenhuma religião, mas se você acredita na Bíblia, comece por ela, tá certo? Alguém aí tem alguma dúvida, entendeu? Querem me fazer alguma pergunta? Quer? Pode clicar aí no microfonezinho, desabilita ele, tá liberado, Nasa. Clica aí no microfone, onde tem o desenho do microfone e tem tá vermelho. Só clicar aqui e abre. Pode clicar que ele vai abrir. Ele tá desabilitado, falta só tu clicar em cima. É embaixo, na parte de baixo, assim, do celular. Ah, agora foi. Ah, ok, Aí pronto, pode falar. é assim, se uma pessoa me fizer mal e eu Eu não perdoar estou aquela... conseguindo te ouvir. Tá me ouvindo agora? Oi, Aumenta aí o volume. Tu tá conseguindo ouvir ela? oi, tá me ouvindo? Oi, Pode oi, falar, deixa eu ver se agora eu te escuto. oi, tá ouvindo? Pode falar. É assim, tá me ouvindo? Sim, estou. Tá perfeito, pode falar. Se uma pessoa me fizer mal e eu perdoar aquela pessoa,
Mas, é tipo assim, no caso, não seria meu parente, né? Seria uma pessoa de fora. E eu perdoar a pessoa e eu não querer mais ter contato com aquela pessoa. Tipo assim, para mim, quando eu perdoo, eu não quero ter contato, porque para mim é uma proteção. Eu não quero mais ter que passar por aquilo de novo. Então, para mim, não ter que passar, eu prefiro que a pessoa fique longe, mas não que eu guarde mágoa. Errado. Tem. A gente precisa entender o seguinte: eu não quero mais falar com essa pessoa, não quero mais ela perto, Não, mas mas não é. você tem. Aham, eu entendi a tua pergunta, mas aí eu tenho que olhar para dentro de mim e ter essa certeza que eu perdoei essa pessoa. Mas Por- se eu tiver esse tipo de comportamento, não que eu vou me intrigar, porque eu acho errado a pessoa falar assim, eu não falo com fulano mais, eu acho errado. Se ele não fala é porque ele não perdoou, né? Só que, tipo assim, Isso. eu vou te contar rapidinho. Eu tive uma amiga que ela fez uma coisa assim muito, muito, muito comigo. Eu não tenho mais mágoa dela. Só que eu não quero a amizade dela, entendeu? E eu também não me intrigo, só que eu também não quero amizade. Eu tô errada. Não, não. Ah, Se você tem essa certeza que você perdoou ela, aí isso aí agora é entre ela e aquela situação que ela fez, né? Porque entendi. é como eu disse, é sobre você. Eu perdoei, né? Eu me perdoei pelaquela situação, Entendi. entendeu? De Uhum. boa. Até porque é aquilo, né? Se toda vez que você manteve ali a amizade e ela tá repetindo aquilo vez após vez, vai chegar um momento em que você não vai conseguir perdoar ela. Vai chegar um momento, infelizmente, que você não vai conseguir perdoar, né. Entendi. E querendo ou não, quando a gente começa a cuidar do nosso emocional, cuidar da gente, olhar para dentro da gente, você vai ver que nem esse tipo de pessoa vai ficar perto de ti. Ela vai se afastar de você, porque quando a gente começa a mudar, a gente é como se começasse a brilhar. E a gente brilha tanto que o nosso brilho incomoda essas pessoas, Entendi. né. Gostei, Incomoda e elas se afastam da gente. Às vezes gostei. você não precisa nem se afastar dela, ela vai se afastar de você. Porque às vezes aquela pessoa, ela ainda ficou foi com raiva de você. Pelaquela situação. Às vezes ela ainda ficou você mesmo tendo a razão, ela não tendo razão nenhuma, ela ainda fica com raiva de você, Entendi. né. Uhum, gostei. A Até porque você teve a capacidade de perdoar a falha dela e, pra ela, como assim? Ela me perdoou por isso, aí às vezes ela ainda fica com raiva de você. Mas quando você começa a brilhar, a se iluminar, a transbordar de perdão, de amor, de carinho, de autocuidado com você mesmo, né, a palavra já diz autocuidado, você começa a ser uma pessoa tão diferente, tão autêntica, que quem se apaixona por aquilo, ela fica perto de você. Mas se aquela pessoa se incomoda com isso, ela vai se afastar. É automático. Ela vai se afastar e você não fica correndo atrás não, porque foi um livramento, por assim dizer, né, foi um livramento. Ah, E ao passo que você vai, fazendo isso, né, como eu falei, né, de se limpando, né, tirando, né, essas questões mal resolvida, esses emaranhados, né, você está desse jeito, né. E querendo ou não, os seus outros relacionamentos passam a não dar certo, por quê? Porque você está assim, ó, travada, suja, né. E quando você vai cuidando de todos os seus pilares, começando com o pilar espiritual, você vai ficando assim, ó, você vai ficando velho, tão limpa, tão leve, né, e isso é que incomoda, incomoda, é verdade. né, isso incomoda. Gostei. Então, que bom que você gostou. E me fala aí por que que valeu essa nossa primeira aula. Quer falar alguma coisa? Eu
eu acho que valeu por entender esse perdão, porque já tinha pesquisado, já tinha tido estudos sobre o perdão, mas eu achei assim que isso não influenciava tanto na nossa vida, nos outros setores, como ele influencia, né, de forma negativa, porque a gente carrega um peso transparente, né, tipo como se fosse uma sombra que tivesse ali te oprimindo. E quando você solta o perdão, aí parece que todo aquele peso, ele vai se distanciando de você. Porque quem não libera perdão, ele fica amargurado, né? Ele fica ali triste, ele fica sempre oprimido. E eu achei interessante essa explicação. Você está de parabéns, eu gostei. Ai, E obrigada. gostei também da iniciativa da gente assim, buscar Deus, ler a Bíblia, tirar aquele momento diário de espiritualidade, né? Eu gostei disso daí, desse incentivo, achei muito legal, muito inteligente. Obrigada. E é isso, né, às vezes a gente pensa, né, que espiritualidade é a mesma coisa, e não é, né. A pessoa pode ser uma espiritual sem ter espiritualidade, e o contrário, né, ela pode ter uma espiritualidade sem ter o lado espiritual. Lembrando Verdade. que ele pode ser uma coisa ou outra, mas não por muito tempo, porque só consegue, né, ser sólido aquele movimento ali, sendo os 2, sendo cuidado os 2, tá, É verdade, interessante. né. E a gente só consegue ser próximo de Deus se a gente ler a Bíblia e ter esse momento. Se não tiver, a gente não fica, não. Exatamente. Tem que ter todo esse cuidado, né, da oração até essa outra área da espiritualidade, né, que é Uhum. louvar, né, tirar um momento para ajudar outras pessoas, né, ensinando elas a Bíblia, estar na igreja e assim por diante, né. A gente Isso é precisa importante, de todo esse movimento para cuidar da nosso pilar espiritual. é verdade. Eu estou precisando de cuidar dessa parte aí que ela está deficiente. Então vamos começar hoje, né, vou passar aí o exercício, vou mandar aí para ti o exercício para ti não, vou botar lá dentro do grupo, né, para todos que estão lá dentro do grupo, que infelizmente não participam aqui da aula. Ah, Hoje, essa ao aula invés aqui só eu, essa aula aqui só eu mais tu. tem outras pessoas também aqui, mas que faz parte do nosso time, né. Mas Ah, tem outros entendi. alunos, mas não vieram hoje para a aula, né, mas vai ficar gravada e vou Só eu, foi que colocar. vim, foi? Foi, você está de parabéns. A conexão é tão forte, nossa, que liga aí Thales, a tua câmera. Eu vim sozinha, só eu. Vixe. Não Olha tá aí como está a nossa conexão, vê aí, o que que você está vendo de diferente aí? Ou de igual? agora? É, tá vendo o Thales? Não, tô vendo só tu. Passa a tela, assim, o teu dedo, assim, na tela para tu ver. Ah, agora eu tô vendo. O Aí, que que tu tá. tá o que que tu tá vendo de igual aí? As vermelho. Pois é, eu tava até de roupa de dormir. Vestido vermelho. Que E legal. a nossa conexão foi tão forte que até a cor da camisa aqui, ó, tudo Sem, vermelho, tudo sem vermelho. combinar, sem combinar, nem Ah, sem combinei. é isso mesmo, sem combinar. Muita Ah, que legal. conexão. Eu tô feliz que eu participei da primeira aula. Eu também, estamos muito felizes também. Mesmo que não aparecesse ninguém, eu ia dar o meu máximo como eu dei agora, Não, mesmo ainda bem que eu fiquei sabendo agora, depois, porque eu tô encantada. Você tá falando, parece que fosse um monte de gente. Meu Deus, ai, ai. você tá craque, ó. Tô te falando, É, eu tô obrigada. em toda a minha admiração. Muito obrigada, mano. Mulher, se tu não conseguir mais clientes, sabe por quê? Mas eu falo tanto de tudo, essa terapia, tanto, falo Essas tanto. pessoas só não fazem, não sabem nem por quê, né, porque a fama É, é grande.
Não, eu falo demais, até porque eu venho me sentindo muito bem com terapia. Ó, só falta arrumar essa parte espiritual, mas eu estou muito bem. Não, eu ando muito calmo, ando assim, tão assim, relax, eu ando 100%. É isso aí, esse é o poder da terapia, né? Não, se eu pudesse eu ia fazer todo mundo fazer terapia. É, isso Pois tá mesmo, bom. Eu sei que o César tá, certinho. sei que o César tá orgulhoso de tu, ó. Então, vamos ver aí, César, quer falar alguma coisa? Eu acho que ele tinha que te dar até um presente por essa primeira aula. Essa gata aí, moça, rapaz, eu não tenho nem o que dizer. Ela me Essa deixa gata perplexo. Perplexo. veio. Não, eu acredito, César, porque essa gata arrasou. Ela tava insegura, né? Essa aula né, de hoje, né? Muito insegura. Mas eu falei pra ela, ó, não tem por que tu ficar insegura. Tu domina já essa arte de ensino nessa área aí. E principalmente quando você tem uma experiência pessoal, que ela usa a experiência pessoal dela para ter mais